Boa noite a todos e todas. Eu sou professora Lucrécia Aquino, sou coordenadora técnica pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Porto Seguro, doutoranda em Linguística pela Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, pesquisadora em aquisição e desenvolvimento de fala típica e atípica, tendo como grupo de pesquisa estudantes com síndrome de Down. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa live, de professores, auxiliares de classe, gestores, coordenadores, pais, estudantes e pessoas interessadas no tema. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante em nossa sociedade, que é o processo de inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas. Essa proposta trata-se, na verdade, de uma formação continuada que vai se dar não apenas nesse encontro, mas a cada 15 dias nós vamos nos reunir aqui para debater assuntos relacionados ao processo de inclusão escolar. E desde já eu vou apresentar a vocês o nosso cronograma com as datas das lives, para que vocês possam divulgar e participar. Ao longo de cada encontro, ao final de cada encontro, nós vamos passar uma lista de frequência e no final desse processo, vocês vão receber um certificado de participação. No próximo encontro, que será no dia 25/8, nós vamos tratar do financiamento da educação básica, o novo Fundeb. E esse entrelaçamento, ou essa interface do novo Fundeb com a educação especial. Também trataremos do distanciamento social e a educação inclusiva, as possibilidades e os limites. No dia 3/9/2021, nós vamos tratar dos marcos do neurodesenvolvimento e funcionamento cerebral na primeira infância. No dia 8/9/2021, vamos tratar do neurodesenvolvimento infantil, aspectos motores, cognitivos e linguísticos. No dia 22/9/2021, nós vamos tratar sobre impedimento intelectual e aprendizagem. No dia 6/10/2021, nós vamos tratar das possibilidades educativas do estudante com cegueira e baixa visão nesse contexto de pandemia. No dia 13/10/2021, nós vamos tratar da educação para surdos, a língua portuguesa como segunda língua, como L2. No dia 20/10, trataremos dos processos de ensino e aprendizagem de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA. 3/11, a invisibilidade ou visibilidade das altas habilidades e superdotação nos ambientes escolares. 10/11, vamos tratar das modificações ocorridas no BPC e auxílio inclusão. No dia 17/11, para finalizar esse período de lives, nós vamos tratar de um assunto muito discutido também na educação, que é a flexibilização curricular e a avaliação da aprendizagem escolar, os aspectos a serem considerados. Então, eu convido todos e todas a divulgarem essas lives e a se fazerem presentes, porque esse projeto foi pensado justamente para poder somar e contribuir com o processo de formação e, assim, termos melhores condições de fazer, de fato, uma sociedade mais inclusiva, uma educação que seja mais inclusiva, que seja para todos e todas, como de fato ela deve ser. E quando se fala em inclusão, devemos nos perguntar: o que é inclusão?
Como a inclusão se faz? E eu começo com a seguinte frase de Mantoan, que a inclusão se faz primeiramente respeitando as diferenças e desvencilhando-se de modelos padronizados de ser e viver. Quando nós falamos em inclusão, nós falamos de um processo de estar junto, de fazer parte, de respeitar a condição e as diferenças uns dos outros. E esse paradigma, apesar de ser muito discutido, nós ainda encontramos muitos entraves para, de fato, termos uma sociedade inclusiva. Eu creio que alguns de vocês viram essa semana o pronunciamento do nosso ministro da Educação, quando ele vai dizer que os estudantes com deficiência atrapalham as turmas. Essa fala do nosso ministro, além de reforçar o preconceito que existe em nossa sociedade, porque nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa, que tem muitas dificuldades de lidar com as diferenças, com as singularidades humanas. E um discurso como esse reforça ainda mais o preconceito, a discriminação, a segregação. E quando nós falamos da inclusão, ela é recente. Esse processo educacional inclusivo, ele se deu em 2019, a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ocorreu em 2006 no Brasil. Em 2019, nós tivemos aí, de fato, a implementação dessa modalidade de ensino numa perspectiva inclusiva. Então, é recente no Brasil. E dizer que os estudantes com deficiência atrapalham as turmas é um discurso que vai trazer aí, que reforça estereótipos e que dificulta ainda mais esse processo que nós estamos fazendo no país, tentando construir no país, que é de uma educação para todos e todas. Até anterior a 2006, nós tínhamos uma educação que era pensada onde o público era separado. Nós tínhamos aí um processo de segregação. Os estudantes com deficiência, eles tinham a matrícula e já eram direcionados para as escolas especializadas, para as classes especializadas, e não tinham acesso ao ensino regular. Mas nós tivemos diversos documentos que começaram a repensar esse modelo educacional. Dentre eles, destaco aqui a Declaração Mundial de Educação para Todos, que preconiza que a educação deve ser para todos, sem discriminação, e com respeito às diferenças, à condição humana. Nós tivemos, em 1994, a Declaração de Salamanca, que vai reforçar, inclusive, a importância de se promover uma educação contemplando os estudantes com deficiência nas escolas, e nós já temos também aí o pensamento numa modalidade de ensino que não substitua mais o ensino regular, mas que vá complementar ou suplementar esse ensino. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação vai também instituir e pensar nessa modalidade de ensino de forma complementar e suplementar. Quando eu me refiro complementar e suplementar, eu estou falando aqui que a LDB vai assegurar a matrícula no ensino regular e vai dizer que no contraturno o estudante terá direito ao atendimento educacional especializado. Logo, essa modalidade de ensino ela passa a ser transversal. Ela vai perpassar aí todas as etapas e modalidades de ensino. O estudante vai ter acesso à escolarização e vai ter também o direito lá preconizado de ter a suplementação. Então, ela passa a ser suplementar e complementar e não mais substitui o ensino regular. Ela não vai substituir o ensino regular, ela vai complementar. Ela vai ser aí recursos e serviços que buscam aí eliminar as barreiras
e conceder o acesso dos estudantes, acesso e permanência na escola, através dessa complementação. A Convenção de Guatemala também é um documento que reforça aí o paradigma inclusivo, chamando a atenção para as nações da importância de construírem políticas públicas aí inclusivas, pensando não só na escola, mas também no transporte e outros serviços, na comunicação, nos serviços da saúde, da assistência, que sejam todos inclusivos. Também tivemos, em 2006, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e aqui é um marco muito importante, porque a partir daí que já se estabelece, de fato, um pacto para se construir uma educação com esse viés inclusivo. E em 2009, nós tivemos a implementação do atendimento educacional especializado, ou seja, através do atendimento educacional especializado, foram criadas as salas de recursos multifuncionais, os centros de atendimento especializados, que são espaços que foram criados para realizar a complementação e suplementação do currículo, trabalhando aspectos que são diferentes do ensino regular, é uma proposta diferente do ensino regular, mas que vai somar com a proposta desenvolvida no ensino regular. Em 2015, nós tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, que também vem garantir aí, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a criação de serviços não só educativos, mas também fazendo a interface com a saúde, com a assistência, com a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e outros serviços que precisam se organizar para garantir que os usuários cheguem e sejam recebidos e sejam contemplados em suas políticas públicas, em suas organizações. Eu trago agora alguns dados referente à matrícula do estudante com deficiência na educação básica. E aí eu volto mais uma vez fazendo a crítica à fala do nosso ministro, onde ele diz que, aquilo que eu já disse inicialmente, que os estudantes com deficiência atrapalham. E esse discurso mascara, inclusive, a ausência, não é nem a ausência de políticas públicas. Eu penso que é mais fácil do ponto de vista econômico mesmo, pensando na lógica do capital. É menos dispendioso você abrir escolas especializadas e classes especializadas do que você garantir o que está na legislação, que são espaços inclusivos para todos. Porque quando a gente fala em educação especial na perspectiva inclusiva, eu estou dizendo que a sociedade precisa se ajustar, se modificar para dar acesso a todos. E isso requer o quê? Um planejamento, uma política pública planejada para essa finalidade, onde todos os serviços tenham essa garantia de fato chegar a quem dele necessita. Então, as escolas precisam ser construídas seguindo aí as diretrizes do desenho universal, precisam serem espaços com as adequações e as condições para todos e todas, com a sinalização tátil, alargamento de portas, com comunicação visual também nas paredes, com indicação dos espaços, dos ambientes, serem salas arejadas, com excelente iluminação. Então, isso requer investimentos. Também pensando ainda no âmbito educacional, além de se pensar nas questões estruturais, nós temos que pensar também na formação continuada dos profissionais da educação, e aqui eu não estou me referindo tão somente ao professor, mas pensando em todos os sujeitos que estão na escola, que compõem o quadro da instituição e que precisam de formação continuada constante. Nós temos que pensar em diversos mecanismos
para poder assegurar a inclusão dos recursos didáticos pedagógicos que contemple a condição do estudante. E isso requer o quê? Financiamento, isso requer o quê? Planejamento. Então, é mais fácil eu dizer que é melhor que os estudantes com deficiência retornem às suas classes, escolas especializadas, do que eu garantir que os espaços sejam adequados e que as condições sejam dadas para garantir acesso, permanência e aprendizagem na escola. Então, esse discurso, na verdade, ele esconde esconde algo que é muito importante, que é isso. É fácil negar o direito do que você se ajustar para poder dar as devidas condições. E aí nós temos aqui os dados do censo. De 2015 a 2019, o número de matrículas da educação especial na perspectiva inclusiva na educação básica. Então, nós já passamos de 1.250.000 matrículas. Nós temos, e na parte de baixo, nós temos os dados aí do município de Porto Seguro, referente aos anos de 2017 a 2019. Nós tivemos em 2017 730 matrículas, em 2018 934, em 2019 999 matrículas. Então, são quase 1.000 estudantes com deficiência nas escolas. Claro que agora, com a pandemia, nós tivemos uma redução desse quantitativo de matrículas aí. Nós não temos mais 999, nós tivemos uma redução em função desse período delicado que nós estamos vivenciando. Agora, claro que nós não podemos negar que houve um aumento significativo de matrículas. Nós temos também aqui o gráfico referente ao município de Porto Seguro de 2017 a 2019, apontando um crescimento nas matrículas, ou seja, um aumento no acesso dos estudantes no ambiente escolar. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque isso é a garantia de direitos, isso é a garantia de que a educação está chegando, de fato, a todos e todas. Nós temos aqui também as matrículas no AEE, no Brasil, de 2009 a 2019. Os dados apontam um crescimento também, contudo, ainda vemos que chegou a 38,7%. Então, de 2009 a 2019, cresceu, mas ainda assim nós temos muitos municípios que ainda não implementaram o atendimento educacional especializado, muitos municípios que ainda não ampliaram o atendimento educacional especializado. Em Porto Seguro, eu fiz essa pesquisa, na verdade, nos municípios baianos, e Porto Seguro está à frente na ampliação dessa política pública. Atualmente, nós temos 23 salas de recursos multifuncionais e um centro, e nós temos a perspectiva de abertura de mais 6 salas em 2022, salas de recursos multifuncionais. Então, na Bahia, os municípios que estão ampliando essa política pública, que é obrigatória, porque a legislação vai dizer o seguinte, que é a opção da família matricular no contraturno, fazer o atendimento educacional especializado, mas é uma obrigação dos municípios ofertar. E nesse ponto, Porto Seguro está à frente de todos os municípios baianos, porque conseguiu ampliar essa política pública de modo significativo. Claro que aí nós temos que pensar ainda em diversos aspectos, como a própria formação continuada dos profissionais, a melhoria dos recursos, mas ainda assim a ampliação está sendo feita. Nós temos também aqui o percentual de educandos, e aí, pensando matriculados no AE em 2019, nós vemos aí que 38% estão matriculados, mas 61%
4,3% ainda não tiveram acesso ao atendimento educacional especializado. E esse aqui é dados do censo aqui mesmo, do INEP, referente ao ano de 2019. Então, ainda é uma política pública que precisa ser ampliada. Temos aqui outro gráfico que trata do percentual de docentes da educação básica com formação continuada em educação especial no Brasil, referente ao ano letivo 2019. E esse dado é interessante porque apenas 5,8% dos professores possuem formação, professores da educação básica, possuem formação na educação especial, 5,8%, e 94,2% não tiveram nenhum contato com nenhum tipo de formação que contemplem as discussões nessa modalidade de ensino. Aí é um ponto onde nós precisamos ampliar o debate, porque, claro que nós não podemos dizer que eu só vou receber o estudante se eu tiver a formação. Isso não pode acontecer. A educação é direito de todos e todas. Nós não podemos pensar nessa lógica. Mas também nós não podemos deixar de enfatizar que a formação ela é importante, ela é fundamental, porque é o que vai nos dar condição de fazer uma prática pedagógica que seja efetiva, centrada mesmo na condição do estudante, nas suas possibilidades, e que dará a ele melhores condições de avanço na aprendizagem. Então, a formação continuada é muito importante, e os dados mesmo do INEP apontam que, desde a sua implementação em 2019, até de 2009 a 2019, não se avançou nesse aspecto. A formação continuada não foi algo pensado, planejado, enquanto política pública federal. E aí o que pode ser feito é ampliar a formação continuada, além de pensar também na melhoria dos espaços das escolas para dar condições de acesso e aprendizagem aos estudantes. E a segurança mesmo do docente de fazer um trabalho centrado ali na aprendizagem do aluno e saber, olha, eu estou trabalhando e, de fato, me sinto segura porque as coisas, eu vejo o avanço do meu aluno. Isso é importante também. Então, o papel da escola no processo de inclusão é garantir acesso ao estudante com deficiência no ambiente escolar, garantir aí acessibilidade pedagógica, currículos aí flexibilizados, metodologias de ensino que, de fato, contemple a condição do estudante e avaliações diversificadas, usando aí os recursos mais diversos que dê condições do estudante se apropriar, de fato, daquilo que está sendo posto em discussão. Às vezes a escola fica assim um pouco insegura no sentido de eu posso flexibilizar o currículo, eu posso usar outras formas de avaliação, uma avaliação oral, por exemplo, eu posso reduzir os enunciados para o aluno compreender melhor a questão, ou utilizar questões de múltipla escolha, ao invés de questões dissertativas. Claro que pode. E onde que isso está posto? Isso está posto na legislação. A própria LDB, no seu artigo 59, ela vai dizer que as escolas precisam aí promover a flexibilização curricular, a avaliações diversificadas, e vai dizer, inclusive, da temporalidade, que pode ser ampliado o tempo do estudante no ambiente escolar, ou pode também acelerar esse processo, no caso daqueles que têm altas habilidades ou superdotação. E também garantir a acessibilidade arquitetônica. E aí eu chamo a atenção para um aspecto importante, que as escolas, tanto as que serão construídas, na verdade, elas precisam já serem pensadas a partir do que diz lá o desenho universal, que é um ambiente pensado para todos e todas.
E as que já foram construídas, as suas reformas e ampliações precisam também acontecer, levando em consideração aquilo que se diz na lei em relação aos ambientes públicos, a acessibilidade nos ambientes públicos. Então, eu não posso fazer, por exemplo, uma reforma hoje e colocar um piso liso se eu sei que a lei vai dizer que o piso precisa ser antiderrapante. Eu não posso colocar uma porta que não tem ali a metragem específica conforme coloca a legislação. Todos esses aspectos precisam ser considerados, tanto pela equipe que promove as adequações nas escolas e as reformas, quanto pela própria comunidade escolar, que pode acompanhar, que pode averiguar, que pode fazer sugestões, porque muitas vezes são todas essas questões. Podemos pensar que todos tiveram acesso a essas informações, mas nem todos tiveram. Então, é bom que a comunidade escolar esteja atenta e faça ali as devidas observações para que, de fato, ao finalizar uma reforma ou uma ampliação, as coisas estejam de acordo com o que a lei garante. E aí, a complementação. O papel da escola também é garantir a complementação e a suplementação através do atendimento educacional especializado. Ou seja, eu recebo a matrícula do estudante com deficiência. No ato da matrícula, eu já posso orientar a família para fazer a segunda matrícula, que é no atendimento educacional especializado. Então, se a escola possui uma sala de recursos multifuncionais, é necessário que no ato da matrícula a família já seja orientada. O que é essa sala de recursos? Qual é a finalidade dela? Em que ela vai contribuir para a aprendizagem do estudante? Então, todas essas informações são pertinentes e precisam serem passadas ali para a família e já perguntar se a família tem interesse em fazer essa segunda matrícula e já efetuá-la. E ali já deixar agendado, inclusive, um momento para a família se reunir com o professor da sala de recursos para se fazer uma avaliação inicial desse estudante, na qual será observado aí as habilidades de cada do estudante, suas necessidades, suas possibilidades, e traçar ali estratégias para garantir que o estudante esteja no ambiente escolar com condições de aprendizagem. E o atendimento educacional especializado, como já falei anteriormente, ele vem aí complementar e suplementar a formação do aluno através de serviços, recursos e acessibilidade, de recursos de acessibilidade aí e de estratégias que eliminem as barreiras que impedem a plena participação dele na sociedade. Então, esse serviço ele tem o objetivo de eliminar as barreiras. Ou seja, se o estudante tem uma necessidade educativa de um recurso, como, por exemplo, ele não segura no lápis corretamente porque o desenvolvimento motor fino dele ainda está em processo. A gente pode orientar a escola a usar um engrossador de lápis. O atendimento especializado pode até construir esse recurso e apresentar à escola para ser usado com o estudante. E numa inclusão, nós precisamos falar e pontuar o seguinte: é necessária a relação família, sociedade, escola, e o aluno ele está no centro. É necessária essa relação, esse diálogo. Não podemos pensar numa inclusão onde o aluno chega na escola
e não existe um diálogo com a família, não existe um diálogo escola e família, e também não existe um diálogo escola, família e sociedade. E a sociedade ela entra nesse debate porque ela precisa se adequar, ela precisa se modificar para que o estudante ele tenha acesso, permanência e aprendizagem nos espaços, nos serviços, em condições iguais aos demais. Ele não pode ser excluído dos espaços. Então, não podemos conceber uma sociedade que diga para o estudante, por exemplo, que ele precisa ficar em casa porque o transporte escolar não está adequado. Não podemos conceber uma sociedade onde as ruas não estejam adequadas para todos e todas. Então, a inclusão se faz com a junção. Nós trabalhamos para que os estudantes eles tenham esse direito de ir e vir e de usufruir dos bens produzidos na sociedade. Estou finalizando a minha fala. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês, de todos e todas. Agradecer também a contribuição, a colaboração das intérpretes de Libras. Agradecer à Prefeitura Municipal de Porto Seguro, à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da secretária Dilza Reis, à supervisora pedagógica, Ana Paula Guerrieri, toda a equipe técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, e agradecer aos docentes, aos coordenadores, aos professores, aos auxiliares, a equipe de apoio, todos. A inclusão se faz com a participação de todos e todas. E juntos somos mais fortes, juntos vamos construir uma educação de qualidade no município. Eu acredito. Nesse momento, eu passo a palavra ao professor Danilo Palmeira, que vai falar sobre o atendimento educacional especializado. O que é o atendimento especializado? O que são as salas de recursos multifuncionais? As atribuições das salas de recursos multifuncionais? As atribuições do docente das salas de recursos multifuncionais? O perfil dos docentes? E agora eu passo a palavra ao professor Danilo. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Danilo Palmeira, atuo atualmente no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, no CEAME de Porto Seguro. Vou dar continuidade à explanação da nossa coordenadora técnico-pedagógica, Lucrécia, que iniciou falando da escola comum na perspectiva inclusiva, desafios e 10 caminhos. Então, a minha fala vai se basear no atendimento educacional especializado, como ela já fez um apanhado sobre a legislação, né, o que seria a educação especial, essa vertente inclusiva, e eu inicio a minha explanação com essa citação de Paulo Freire. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, ou seja, somos todos iguais nas diferenças. Isso quer dizer o quê? Que cada um tem a sua particularidade. E temos que respeitar e promover, de fato, uma inclusão que garanta acesso e permanência dos nossos estudantes. Sou psicopedagogo, especialista em atendimento educacional especializado e transtorno do espectro autista. A todos, saúdo e agradeço a presença de todos. Estava assistindo ali a palestra de Lucrécia e observei que tem colegas de Eunápolis, de Itabela, Feira de Santana, Ibicuí, Itabuna, e nosso público-alvo aí, que está todo, observei muitos professores da Escola Valdívio e dentre outras escolas de Porto Seguro, Bahia, e do Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, o CEAM.
Então, vamos dar continuidade. Como Lucrécia já fez, né, uma abordagem da política do atendimento educacional especializado, eu vou falar, né, para que o serviço da educação especial, para que serve, onde acontece, como acontece e como deve, de fato, acontecer. O atendimento educacional especializado é um serviço da educação especial que elabora e organiza recursos pedagógicos. E aí a gente fala sobre as tecnologias assistivas, né? Que a gente também pode estar trabalhando com esse reforço cognitivo através das tecnologias assistivas. E de acessibilidade, que eliminem as barreiras, e quando a gente fala das barreiras, a gente fala das barreiras atitudinais, procedimentais, né? E a gente arquitetônicas, dentre outras barreiras que a gente encontra. Ou seja, a escola não está preparada. A escola se recusou a fazer a matrícula para o aluno porque ele é cadeirante e não tem rampa. É a escola que tem que se adequar. Então, temos que promover essa escola inclusiva. Então, somos a escola como um todo, não só o professor, não só os gestores, a coordenação, mas todo mundo faz parte dessa ação inclusiva, né, de acolhimento a esse estudante. Então, essas barreiras ainda existem e precisamos quebrá-las. Principalmente as barreiras atitudinais, que é através do preconceito. Quantas mães ainda ficam em luto após receber o diagnóstico do seu filho? Então, a gente tem que estar colaborando, é por isso que, né, nós temos esse serviço de apoio aqui na rede municipal de Porto Seguro, através do CEAME, onde tem acolhida com assistente social, com a psicóloga e com todos os demais da equipe, onde faz essa intervenção tão significativa para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. O atendimento educacional especializado, ele é complementar e suplementar a formação do aluno. Ou seja, o aluno chegou, ele vai direto para a sala de recursos? Não. O aluno vai para a sala comum, onde ele vai assistir a sua aula, e no turno oposto, ele vai para a sala de recursos, onde ele vai ter o atendimento educacional especializado, lembrando, como foi explanado também pela colega, exige-se uma formação para atuação da educação especial, né, que é a licenciatura com especialização em educação especial. Então, isso é importante, né, para poder porque a gente perpassa aí a Bahia, perpassa entre outros municípios, estados, e a gente observa que nem todo mundo que está na sala de recursos, na sala multifuncional, ela tem a habilidade e nem tem não tem a graduação necessária para estar ali. Então, a gente pode aí exemplificar o município de Porto Seguro, onde a gente tem professores, né, especialistas na área. Com vista à autonomia e independência na escola e fora da escola, porque a gente também prepara esse aluno, que é o público-alvo da educação especial, para também, né, para o mundo, para a sociedade, para a convivência. Não vamos pensar só na escola, mas ali também, né, preparamos ele para ter autonomia. A organização pedagógica no atendimento educacional especializado. Então, a gente tem, né, a estimulação cognitiva, e a gente aqui inseriu a estimulação precoce, que é um serviço novo que o CEAME trouxe esse ano de 2021, com a estimulação precoce, que também acontece na PAI, e agora também acontece no CEAME. O ensino de Libras e língua portuguesa como segunda língua, a comunicação aumentativa e alternativa, tão pertinente para aqueles alunos não verbais, o sistema de Braille, Soroban e escrita cursiva para cegos. Nós temos também esse serviço no CEAME. As técnicas para orientação e mobilidade, até para que ele tenha autonomia, né, que ele
possa não encontrar essas barreiras arquitetônicas e ele possa conviver em uma sociedade, possa ter acesso à informática acessível, e a gente tem diversos programas, NVDA, temos os DOSVox, que a gente atua com os deficientes visuais. Atividade de vida diária e autônoma, né, ou seja, preparamos também esse estudante para uma convivência, para autonomia, para que ele possa amarrar o seu próprio cadastro, para que ele possa saber pegar um ônibus, né? Então, para ele ter essa vida diária igualitária, assim como todos nós temos direito de ir e vir, para que ele tenha também esse direito. Atividades de enriquecimento curricular. E aí a gente também é importante a gente mencionar que dentro da avaliação que o professor aí ele faz, nós vamos avaliar a parte cognitiva, as habilidades, para ver onde é que nós podemos fazer um planejamento de intervenção para fortalecer, promover esse desenvolvimento cognitivo. E acreditar também que nossos alunos são capazes. Eles não apresentam só limitações, mas também habilidades. Então, precisamos potencializarmos as habilidades dos nossos alunos e fazer que ele acredite que ele é capaz, sim, de aprender. E ele também tem esse direito. Por que aí? Por quê? Porque temos direitos à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Boaventura de Souza Santos. E eu costumo dizer sempre, quando estou ministrando aula, que num país como o nosso, no Brasil, é vergonhoso eu precisar ter uma lei para que eu respeite o outro na sua diferença. Então, para me poder respeitar a etnia, para me poder respeitar a raça, a cor, a orientação sexual do outro, uma deficiência do outro, eu preciso ter uma lei. Tem que ter essa garantia. Então, e se não tivéssemos essa lei? Como é que seria? Mas já avançamos muito, e Lucrécia explanou aí para vocês, né? Esse avanço, que graças a Deus não aconteceu esse retrocesso dentro da educação especial. Essas conquistas são muito importantes. Então, somos todos iguais nas diferenças. Quando e onde acontece o atendimento educacional especializado? É preferencialmente realizado no período inverso, ou seja, no contraturno da sala da classe comum, frequentada pelo aluno e na própria escola desse aluno. Quando nessa escola não tem, esse aluno, se tiver, né, se for uma escola nucleada, e acontece assim, na rede municipal de Porto Seguro, se for próximo, esse aluno pode ser atendido nessa outra escola. Mas se for distante, e também ele pode optar, ele pode ser atendido no CEAME. Ou seja, ele não deixa de ter essa assistência. E também temos, né, uma grande novidade, estamos inserindo a sala de recurso multifuncional na aldeia indígena. Então, pela distância, e por ser uma escola onde tem apresentado muitos alunos com deficiência, está tendo essa inserção da educação especial inclusiva na aldeia indígena. Estamos também fazendo formação nas aldeias indígenas até novembro. Né? Essa proposta que a gente está trazendo é uma proposta de formação continuada, onde todos nós possamos dialogar, não só aqui o centro, não só as escolas dos anos iniciais, dos anos finais, mas a educação de jovens e adultos, a educação indígena, e dentre outras. Precisamos, né, nos unirmos à educação especial inclusiva, onde possamos fazer a diferença para os nossos alunos. Ainda há a possibilidade desse atendimento acontecer em uma outra escola próxima ou em um centro especializado. Então, como é feito, como é realizada essa triagem? O professor,
ele vai sinalizar se o aluno necessita dessa avaliação. Caso o aluno necessite da avaliação, este aluno é encaminhado para o CEAME, onde ele vai receber, né, através do seu responsável, do seu mediador, ele vai receber as devidas orientações, vai receber esse acolhimento através da nossa assistência social, essa rede de apoio que é tão importante, a psicóloga, o nosso avaliador também, que é o neuropsicólogo, e aí depois dessa avaliação, o encaminhamento vai para o neuro ou para o psiquiatra infantil, que fechando esse diagnóstico, a gente já pode estar fazendo essa intervenção. Então, primeiro passa por uma avaliação para ser proposto uma intervenção, que é individualizada, de acordo com a especificidade de cada um. Quais são esses espaços que acontece o atendimento educacional especializado? Na escola comum, nas salas de recursos multifuncionais, o município de Porto Seguro, atualmente, né, conta com 23 salas de recursos multifuncionais, sendo proposto para 2022 mais 6 salas de recursos multifuncionais, como eu mencionei anteriormente, uma sala de recursos multifuncional também na aldeia indígena, diante da necessidade. E no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, o CEAME. Isso na nossa realidade de Porto Seguro. Você já tem muitas salas de recursos multifuncionais. Diante de nossa necessidade, nós vamos poder propor, né, esse acolhimento, essa assistência ao educando com deficiência e vamos estar inserindo mais salas de recursos multifuncionais e ampliando nosso atendimento no Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, que é o CEAME, como já foi mencionado, através da estimulação precoce, que já foi uma proposta para 2021, e de acordo com as necessidades, né, de acordo com, e a gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe como é que vai vir aí depois, quais são os transtornos e as deficiências que podem estar surgindo de acordo com a pandemia, então temos que estar atento e sempre buscando formação, né, porque é essa constância mesmo, só sei que nada sei. Então, enquanto eternos aprendizes, temos que estar buscando sempre o melhor para nossos alunos. As estratégias pedagógicas para a inclusão. E aí a gente está citando aqui algumas, não tendo todas aqui registradas, né? Porque também, de acordo com a necessidade, a gente vai adaptando, a gente vai flexibilizando tanto essas estratégias como os recursos. Registrar os diferentes momentos da prática pedagógica e quaisquer instrumentos que possibilitem a verificação qualitativa dos progressos alcançados pelo aluno. Então, a gente tem que estar registrando. É importante, nesse momento de pandemia, a gente estar solicitando para os pais esse feedback, solicitando para esse mediador, né, para a gente estar observando como é que estão as atividades, como é que estão essas atividades propostas, se o aluno está executando. Então, necessitamos de registro, tanto desse feedback dos mediadores, quanto quando estivermos, né, e a gente tem a proposta aí de um retorno híbrido, e essa proposta acontecendo, a gente tem que estar acompanhando também os nossos alunos na parte presencial dessa atuação, uma vez que o atendimento educacional especializado ele é individual. Então, nós podemos estar fazendo essa intervenção de acordo com a sua realidade. Propor avaliação oral quando necessário, e aí a gente tem muitos exemplos de aluno com dislexia, que tem preferência pela avaliação oral do que a parte escrita, por apresentarem essas dificuldades. Propor avaliação escrita, utilizando as estratégias mais adequadas, e aí a gente tem quais são essas estratégias. Usar enunciados curtos e objetivos, então a gente observa até dentro de um transtorno do espectro autista, essa inflexibilidade cognitiva, e quando o enunciado ele vem mais curto e objetivo, ele consegue entender melhor. Não é tão abstrato para ele.
e dentre outros, né, transtorno de deficiência. Reduzir textos, grifar partes importantes, acrescentar figuras e imagens, e a gente falou ali no início a importância da comunicação alternativa, e a gente trabalha muito com imagem, com transtorno do espectro autista, quando o aluno é não verbal. Então, tem que estar fazendo essas intervenções necessárias e propor para que a família também faça e dê continuidade em casa. Nesse momento pandêmico, a gente necessita estar andando junto com a família, com esse mediador, com essa mediadora. As tecnologias assistivas, que a gente pode estar também através das sucatas, né? Dentre outros materiais, criar o nosso próprio recurso. Aumentar a fonte para o aluno com visão subnormal, baixa visão. Transcrever no braille para o aluno cego. E não podemos esquecer da audiodescrição, usado pelo aluno com deficiência intelectual, utilizado também para o aluno com transtorno do espectro autista, e para o aluno com baixa visão e cegueira. Permitir o uso de calculadora, permitir o uso de ábaco, e a gente também pode estar construindo o nosso ábaco. Se o aluno ele tem, né, baixa visão, tem cegueira, a gente pode estar adaptando esse ábaco através de texturas, né, dentre outras formas, que a gente pode estar criando a nossa própria tecnologia assistiva, o nosso próprio recurso de acordo com a necessidade do nosso aluno. Utilizar objetos concretos para viabilizar a compreensão, e aí Piaget sempre reforça, né, o contato com o concreto, ele dá mais significância a essa aprendizagem. Realizar atividades de múltipla escolha, realizar atividades estruturadas com a noção de início, meio e fim. E aí, de acordo com a realidade de cada aluno, a gente pode estar trabalhando com alguns recursos sobre emoção, a gente pode estar trabalhando com como a gente construiu aí no começo do ano letivo de 2020, que foi referente agora nesses primeiros 6 meses, aqui no município de Porto Seguro, e a gente construiu alguns jogos, né, jogo da memória, de formas geométricas, com diferentes texturas, o jogo da velha, com o alfabeto, com algumas vogais, com diferentes formas geométricas, com diferentes cores, e a gente pode criar possibilidades nesse processo de ensino-aprendizagem através da nossa intervenção. É por isso que o professor de atendimento educacional especializado ele tem que ter um olhar holístico para compreender, né, esse educando de uma forma global, considerando a sua especificidade, considerando que é um sujeito biopsicossocial. E aí, essa parte, quando a gente fala da pandemia, a gente está nas casas agora, todo mundo está assistindo nossas aulas, vendo nossos vídeos, e a gente observa se esse mediador, se esse mediador até é alfabetizado. Eu vejo muitos professores explicitando que, nesse momento, convidou os pais para a educação de jovens e adultos, que percebeu que esse mediador ele não era alfabetizado, que esse aluno ia para a casa de uma tia ou para uma irmã mais velha para poder fazer essa mediação. Então, esse olhar é muito importante. Nós temos que estar fazendo essa observação para poder apresentar nossas propostas e a melhoria, né, no ensino desse estudante com deficiência. Então, que estejamos atentos nesse momento pandêmico. Os desafios e possibilidades no ensino da pandemia. E a gente está observando que não está sendo muito fácil. A gente está tentando chegar a todos, mas não estamos conseguindo. Mas, com colaboração, e a educação especial ela trabalha com essa rede de apoio, com esse ensino colaborativo, onde todos, né, precisamos estar unidos em prol da aprendizagem dos nossos alunos. Então,
está observando se esse aluno está presente, se esse aluno está, se a família está indo buscar as atividades. Se ele não está indo buscar atividade, como é que a gente pode estar chegando a ele? Se é através das redes sociais, se é através do WhatsApp, e vamos aí criando as nossas possibilidades. Em meio à pandemia, nós, na verdade, estamos aprendendo, né, um com outros, experiências de outros municípios, dialogando com demais pessoas que trabalham dentro do atendimento educacional especializado. E a gente vai criando essas possibilidades juntos, observando o que dá certo, onde é que a gente pode estar melhorando e o que a gente pode criar enquanto estratégias. Os docentes do ensino regular, em parceria com os professores do atendimento educacional especializado, e aí eu ressalto aqui a importância de a gente ter esse diálogo com os docentes do ensino regular, porque essa atividade tem que estar adaptada, tem que vir uma flexibilização, tem que haver uma flexibilização, e nós, como os professores de atendimento educacional especializado, nós podemos estar propondo para ele essas estratégias. Nós não vamos fazer por eles, né? O professor de atendimento educacional especializado trabalha numa vertente de um reforço cognitivo para poder potencializar o desenvolvimento deste aluno, e o docente do ensino regular trabalha através de um currículo, né, de conteúdos. Então, a gente pode estar propondo, dialogando, né, e criando estratégias juntos. Devem promover o estudo do currículo e construir estratégias e recursos que podem contribuir na acessibilidade pedagógica. É sempre bom estar mantendo esse diálogo, estar observando com um aluno que você atende, que é um público-alvo da educação especial, observando essas atividades, se você pode estar propondo, se você pode estar pegando o número desses professores, da coordenação, da gestão. Nós precisamos dessa parceria. As flexibilizações deverão ocorrer considerando o grau de autonomia para a execução das atividades e os recursos necessários de acordo com a especificidade de cada educando. Então, a gente observa, quando a gente fala de flexibilização, de adaptação curricular, de flexibilização de atividades, né, que a gente tem que trabalhar de acordo com o desenvolvimento do nosso aluno, né, específico, porque o planejamento ele é individualizado. Estabelecer vínculo com a família é muito importante, principalmente nesse cenário pandêmico. A gente não pode estar perdendo vínculo com a família. Muitas vezes a gente solicita que venha fazer retirada das atividades quinzenal, os pais não aparecem, a gente tenta ligar para um, tenta ligar para outro, a gente não consegue, e aí a gente faz essa busca, né, na escola, a gente dialoga com a escola, com os gestores, se foi fazer essa confirmação da matrícula de 2021, se de repente surgiu com um número novo, a gente tenta de toda maneira fazer esse contato para que esse aluno ele tenha garantia dessa permanência, não só do acesso, mas da permanência, né, da educação, da escola comum e também da escola do atendimento educacional especializado, que é uma segunda matrícula, como explanado anteriormente, é uma segunda matrícula. Então, sempre que o aluno chegar ou laudado ou com alguma queixa, né, se ele chegar com laudo, a gente já pode fazer esse feedback de estar encaminhando ele, propondo para que a família matricule ele no atendimento educacional especializado. Mas se ele não tiver, mas se evidenciar uma queixa através de um professor, até do próprio relato da família, e a gente observa aí na matrícula, a gente ouve muitos relatos dos pais, né? E algumas escolas até estão aderindo uma anamnese, né, uma microanamnese, quando é realizado a matrícula. A gente está perguntando, a restrição alimentar é muito importante, é por isso que a gente fala sempre que todos, né, todos nós que pertencemos à escola somos educadores, do porteiro à merendeira. Então, é muito importante, se a criança tem restrição alimentar, tudo isso tem que ser sinalizado, visando identificar possíveis entraves no processo de ensino-aprendizagem, que são essas barreiras de acessibilidade. Ah, ele é cadeirante, ele chegou agora na escola, e a escola não tem rampa. Então, vamos adaptar. O município tem que adaptar.
Nós não podemos negar a matrícula para esse aluno. Ele tem direito. E finalizo aqui com as referências. Muito bom aqui, prazeroso estar com vocês nessa noite. Agradeço a coordenadora técnica pedagógica, Lucrécia Aquino, em nome da secretária Dilza Reis e da supervisora pedagógica, Ana Paula, pela oportunidade. Agradeço também aos meus parceiros, colegas aí do CEAME e todo mundo que esteve nessa live durante todo o momento, alguns colegas aí de outros municípios, saudações. É sempre bom estar dialogando sobre educação especial, inclusiva, e quero dizer a vocês que estão juntos, que precisar, né, vamos estar com essa formação até novembro. Queremos que vocês estejam aqui nesse espaço, contribuindo conosco, numa perspectiva de uma construção do conhecimento, né? Não somos detentores do saber, mas aqui podemos construir esse conhecimento no coletivo, né? Através de trocas, através dessa rede de apoio. Então, a Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação Especial Inclusiva, se propõe a fazer esse trabalho colaborativo, né? Numa perspectiva que a inclusão, ela sim, ela faz a diferença. E nós podemos colaborar para potencializarmos as habilidades e também as limitações de nossos estudantes com deficiência. Eu acredito neles. E vocês? Muito obrigado. Boa tarde e espero que tenham gostado de nossa live. O chat, pessoal, o chat está aberto para as perguntas, questionamentos. Caso tenham alguma questão que queiram trazer, podem ficar à vontade, que vamos buscar responder. Caso alguém tenha feito algum questionamento, se Noel puder aqui jogar na outra sala, porque a gente não consegue visualizar a outra sala, né, Lucrécia? E estamos aqui aguardando. Partindo do pressuposto que estamos aqui abertos ao diálogo e à construção. Até o momento, nenhuma pergunta, né? Só parabenizando. Nós que ficamos muito felizes aqui, né, Lucrécia? Pela participação de todos, colaboração, agradecimentos e parceria. E gratidão mesmo a participação de todos e todas na nossa live. Só para relembrar que no dia 25/8, na próxima quarta-feira, nós teremos a nossa segunda live, dessa vez discutindo o novo Fundeb, com a participação do professor doutor Neilton Castro. E essa discussão fará a interface com a educação especial. Então, como o novo Fundeb prevê o financiamento da educação especial e quais foram as mudanças que tiveram para a educação básica. Então, é um assunto muito importante para todos os profissionais da educação, não tão somente professores. Então, convide aí todos os profissionais da educação, convide os pais, os estudantes, a comunidade em geral, para se fazer presente na nossa live, certo? Vamos finalizar. Um abraço a todos e todas.